você acha que nos dias de hoje, por mais que seja uma promessa bíblica, né, que isso aconteceria, Mateus 24:12, essa falta de amor, mas o que você enxerga toda essa falta de amor em nosso meio hoje? Porque nós percebemos demais no nosso meio a falta de compaixão, principalmente no meio da igreja, uns com os outros. O que você, ao olhar a Bíblia, você enxerga, pastor? Irlã, biblicamente falando, é exatamente isso. Mateus capítulo 24, versículo 12. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos. À medida que a volta de Cristo, que a vinda de Cristo se aproxima, o amor vai cada dia mais se esfriar. É um falando mal do outro, é um puxando o tapete do outro, Esses dias eu tenho pregado muito sobre unidade. A união, ela é boa, mas ela não é perfeita. O salmista disse no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Mas ele diz, ó quão bom. A união é boa, mas não é perfeita, mas é a união que me leva à unidade. O que é unidade? Efésios 4, um só Deus, uma só fé, um só Espírito, um só propósito, um só batismo. João 17, na oração sacerdotal, que é uma oração abrangente, profética, Jesus orou pelos discípulos, mas não só pelos discípulos. Ele disse, Pai, eu oro não só por esses, mas por todos aqueles que através de mim hão de crer no teu nome. Então Jesus orou pelos 12 naquele momento, e Jesus orou pela igreja, Jesus orou por nós. E ele disse no 17, 21 em diante, Pai, a minha oração é simples. Eu quero que eles, a igreja, sejam um, como eu sou em ti, como tu és em mim. Porque quando eles forem perfeitos em unidade, vírgula, o mundo saberá que o Senhor me enviou. Sabe por que Itaperuna não está de joelho aos pés de Jesus? A região, o Brasil? Porque nas nossas igrejas nós temos pessoas que pregam muito, que tocam muito, que cantam muito, pastores que são bons administradores, mas nós entramos na igreja cada um pensando em uma coisa. Quando acaba o culto, vai cada um para sua casa e não procura saber como está o Irlan, como está o Lucas, como está... Nós somos bons para viver em união. Estamos no mesmo ambiente, mas quando acaba o culto, não existe unidade. Cada um vai cuidar do que é seu. O que é união e unidade? Compra um saco de laranja, corta o fundo, vai cada laranja para o seu canto. É assim, a gente está no culto, acabou o culto, cada um tem sua vida. Caraca. O que é unidade? Descasca as laranjas. Faz uma jarra de suco com todas as laranjas. Depois do suco pronto, eu te peço, Irlã, separa uma laranja da outra. O que dói em você tem que doer em mim. O que tira o seu sono tem que tirar o meu. A sua guerra tem que ser a minha guerra. O seu problema tem que ser o meu. Deus deu os 10 mandamentos no Antigo Testamento. Jesus resumiu para 2 em Mateus 22. Evangelho é amor. Ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. E ame o teu próximo. Aí João diz, se eu não amo o meu próximo que eu vejo, como eu vou amar um Deus que eu não vejo? Caraca. Tá sobrando talento, tá sobrando habilidade, tá sobrando carisma e tá faltando amor. Com certeza. Pastor, por mais que eu ainda sou novo, tá, gente? 29 anos, porque vem o 30, tá chegando. Vai passando rápido, né, pastor? Mas eu sempre falo nas minhas ministrações que eu peguei essa rapinha do tacho e você ainda pegou um pouco mais que eu ainda. Aquela era da igreja, quer ver? Eu falo sempre quanto para as pessoas que eu vi da igreja pentecostal Deus e Amor. E essa igreja lá em Retiro do Mulher, na Cerqueira Basto ali, tinha uma igreja ali perto da venda do falecido do seu Alaí que tinha ali. E ela era uma igreja de tábuas. Então eu até brinco com as igrejas. Eu falo, gente, se caísse uma moeda ali, nunca mais você pegava aquela moeda ali. Nunca mais. Que era aquela tipo que Soares, entendeu? E era uma era que, tipo assim, não tinha muita tecnologia como o dia de hoje. Por lá de 2010 em diante começou a vir as inovações dos cartazes e tal, então, mas você pegou uma era que tem até vídeos seus no YouTube e tal, você é muito diferente, né, pastor? Mas o que acontece? Uma era que não era tão expandido o meio tecnológico e tudo mais, e hoje nós entramos em alguns templos que parecem mais museus de tão lindo, uma tecnologia, belos telões, ar-condicionado. Nós temos tudo hoje para ter a melhor comodidade dentro de nossas igrejas, da melhor forma. Só que nós, se você observar, parece que cumpriu aquilo que o Papa disse em 2010 no IBGE.
o evangelho não se expandiu, principalmente nós do cristianismo, no meio evangélico, resumindo, que é o que o Papa disse em 2010 para a repórter da Globo, e falou assim, ó, eles cresceram, mas não crescem mais, tá? Que eles mesmos vão se matar entre si. Então a gente percebe algo, que realmente nós vemos muitas igrejas inchadas, mas nós não vemos um crescimento. Como você enxerga isso, pastor? Você que está há mais de 20 anos, viu mais de gerações nascerem nesse meio, viu gerações pararem, tem visto gerações nascerem. Você que é professor, tem dado essa honra agora de ser professor da escola liderar também. Como você enxerga isso pra gente, pastor? Eu enxergo isso com tristeza, porque há 20 anos atrás, os cultos eram diferentes. Todo culto que você ia tinha libertação. Todo culto que você ia tinha profecia. Todo culto que você ia, Deus batizava com o Espírito Santo. Os cultos 20, 15, 12 anos atrás eram muito diferentes. E a preocupação que eu tenho, John Wesley disse a seguinte frase, e eu acho que isso explica o porquê tudo isso mudou. E você foi muito cirúrgico em usar essa palavra. A igreja está inchando e não crescendo. Porque a igreja é um corpo e Cristo é a cabeça. Inchaço denuncia que algo no corpo não está bem. Verdade. Que existe uma enfermidade, que existe algo que não está. E as igrejas estão inchadas, elas não cresceram. Porque na verdade as igrejas estão cheias de pessoas que vão para o inferno. E é bíblico, Mateus 22:14. Muitos são chamados. Contexto e texto. Esse texto está falando de salvação, não chamado ao ministério. Muitos são chamados, poucos esco, e muitos no grego é quase todos. Jesus, não sou eu, Jesus está dizendo que quase todo mundo que é chamado para salvação não é salvo. Caraca. Olha a profundidade disso, não sou eu que estou dizendo. Mateus 7, 21 em diante. Ah, mas em teu nome eu preguei, profetizei, expulsei. E muitos me dirão naquele dia. Muitos no grego é quase todos. Quase todo mundo que está exercendo o ministério vai ser reprovado naquele grande dia. E por que isso se dá? John Wesley disse uma frase que o que uma geração tolera, a outra abraça. Infelizmente, Salomão disse que os marcos antigos não podem ser mudados. Infelizmente, tentaram trazer tanta inovação, abriram tanto as portas e se esqueceram de Mateus 7. Que apertado é o caminho e estreita é a porta. As pessoas, os líderes, os pastores, estão ganhando pessoas para elas, não para Jesus. Isso é perigoso. Eu quero a minha igreja cheia, eu quero o meu salário na conta, eu quero... Vamos liberar uma balada gospel. Pastor, tem um podcast que eu fui, que você vai também. O primeiro dia que eu fui convidado sobre esse tema, modernidade. Eu não sei se você vai concordar, até a gente chamou um comercial, que eu falava sobre isso. Que eu falei, gente, hoje, parece que a metodologia que os pastores, foi na forma em geral, não estou nem tirando A ou B, não passaram para segurar muitas pessoas, copiarem o que o mundo faz. Eu até explico nesse vídeo, tá lá no podcast Solas, onde, tipo assim, a igreja hoje quer copiar 100%. Eu até cito o exemplo da cantora Perla, que eu conheci ela fora do mundo evangélico, depois veio para o mundo evangélico, tentou manter o mesmo estilo. E o que acontece? Hoje, se tem uma festa junina, a igreja passou a fazer uma festa junina gospel. Se tem isso, a igreja faz gospel. Já existe funk gospel, gente, já existe. Ah, mas é melhor o jovem estar no mundo fazendo isso na forma gospel do que estar lá fora. Mas como que a teoria que está trazendo isso para esse jovem para isso? Então eu tenho uma preocupação muito grande disso. E aí que eu falei dentro da história sobre essas pessoas. Toda vez que houve grandes inovações históricas dentro da história, nós tivemos grandes abalos dentro do cristianismo. Então, veio a Revolução Industrial, tudo aquilo. Todos os que Lutero, Calvino passou, nós vimos uma baixa espiritual muito grande. Então, realmente é uma grande preocupação, né, pastor? Irlã, Charles Spurgeon disse que a igreja que o mundo ama, Deus odeia. Caraca. O problema da nossa geração é que a nossa geração quer ser amada e aceita onde o seu Jesus foi crucificado. Eu não fui chamado para ser um sucesso para um mundo que crucificou o meu Jesus. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade para com Deus. Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, se conforme, mesmo padrão. Malaquias 3:18, e mais uma vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio que serve a Deus, a diferença é visível. Lucas capítulo 9, a Bíblia Sagrada diz que Jesus manifesta 51 em diante o firme propósito de ir para Jerusalém. Ele envia os discípulos diante da sua face para preparar a pousada, porque era 100% Deus, mas 100% homem, divindade na humanidade, humanidade na divindade. Como homem, ele queria descansar, para suportar o que estava vindo. Como Deus, ele não se cansa, não se fadiga, não dorme, não tosqueneja, mas como homem, ele queria descanso. A Bíblia diz que os samaritanos não o receberam, porque o seu aspecto é de como quem ia para Jerusalém, e aspecto no grego significa aparência exterior. O mundanismo entrou e é pregado no altar. Jesus quer só o seu coração. Deus não quer só o seu coração, Ele quer teu corpo, tua alma, teu espírito, tuas pernas, teus olhos, teus ouvidos, teus pés, tua boca. O salmista no Salmo 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Parou na alma, parou no interno, não, vírgula. E tudo que há em mim, as minhas mãos, a minha boca, os meus olhos, os meus ouvidos, o meu corpo, não foi feito para exposição, foi feito para adoração, é tudo para a glória de Deus. A liderança precisa entender que eles não têm que adequar a Bíblia às pessoas, mas têm que adequar as pessoas à Bíblia. É oração, é jejum, é louvor. Isso não pode ser mudado. Por que a igreja primitiva cresceu? Atos 2:42. A receita foi nos dada. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, Bíblia. E na oração, e na comunhão, e no partir do pão. Não precisa inovar.